Boa tarde, estamos para mais um episódio de Entre Véus. Pois é, estamos encerrando um ciclo, trazendo os atores do meu Brasil brasileiro. E hoje eu tenho à mesa dois amigos queridíssimos, amigos mesmo, que o teatro, a vida me ofertou. Estamos com a Tami Silveira e o Alexandre. Um beijo, meus queridos, sintam-se muito bem-vindos, tá? Muito Tudo bem? obrigada. Olha, me conta uma coisa, nós estamos aí prestes a estrear no meu Brasil Sim, brasileiro, né? Vamos sim. 13, tem as datas? 13, 13, 15 15 e e 16. 16. 16, no Teatro Martins Pena. Depois a gente deixa lá no rodapé todo o endereçamento, porque assim, é um espetáculo que vai ser gratuito, um espetáculo lindo, que vai falar sobre o nosso Brasil, nossas danças, nossas culturas. E hoje aqui, a Tami e o Alê, eles representam um núcleo dentro do elenco, que é dos indígenas, né? Além de outros papéis que eles desempenham. E eu queria saber de vocês, né, antes das apresentações, né, como é que é? Como é que é para vocês interpretar personagens inspirados nos povos indígenas? Pode começar, Tami. Então, para mim, eu já tenho o sangue, né, indígena, eu sou mestiça, sou filha de mãe brasileira e pai boliviano, então meu Olha, pai tem a descendência indígena, então para mim é uma honra mostrar aquilo que já está no meu sangue, né? aí é como se você fosse natural, né? Trazer, Exato. né? Trazer as memórias, a ancestralidade, não Sim. é? Trazer toda a cultura que a gente tá né? No nosso DNA, né? De todos os brasileiros, né? E você, Ale, como é que nós Para mim estamos é uma honra ali? estar representando os povos indígenas, né, essa cultura nossa, ancestral, e de uma forma respeitosa, né, sem trazer estereótipos, Boa. com muito respeito. É, esse é um dos pontos que a gente precisa sempre estar apontando, né? Sim. Para não trazer algo que é de caixinhas, algo que as pessoas, né, de fato não vai trazer uma verdade. A gente precisa trazer o que foi, né, e o que é ainda, né, toda a luta dos povos indígenas. No meu Brasil brasileiro, a gente traz uma viagem pelo Brasil. Então a gente vai do Nordeste, a gente vai para o Sul logo mais, né? Mas o Centro-Oeste e vai trazendo toda a nossa cultura, a arte, a dança. Ai, tá uma delícia, né, gente? Muito Como é bom. que vocês estão sentindo aí prestes a entrar em cena? Me conta. A gente tá bem ansioso, né, que faz Hum, já quase um ano, né, que a gente Pouco mais de um se ano. apresentou pela última vez lá no hum, CA, que foi de onde teve início, né, essa montagem. isso. E estamos repassando, tem novidades, né, nas coreografias, nas danças que vão ser apresentadas, então a gente está bem ansioso esperando aí essa nova estreia. É um elenco de 22 pessoas, né, Tami? É assim, integrar, né? A gente está aí agora com essa questão da troca de figurinos, né? Uma coisa é a gente criar um trabalho dentro de uma escola de Sim. teatro, onde está ali, né? Um ajuda o outro, mas agora nós estamos numa apresentação profissional, né? O meu Brasil Brasileiro ele fez assim, ele expandiu. Rodney, um beijo para você. Mas e aí, como é que nós estamos prestes a entrar em cena, né? O coração tá mil, Ah, né? Por mais que a gente já tenha apresentado várias e várias vezes, o ano passado a gente passou por muitos ensaios, toda estreia é uma estreia, né? E sempre tem aquele nervosismo, aquela loucura da troca de figurina, correria lá atrás na coxia e tudo. E aquela emoção, né? Porque o espetáculo ele foi muito bonito, ele foi um espetáculo que ele mexeu com a emoção de muita gente, né? Foi muito importante pra gente, mexeu com a nossa emoção também. Eu lembro que no último dia eu chorei, né? Porque dá aquele aperto no peito, né? Algo que você tá ali desde o começo, aquele módulo que te tocou assim no fundo da alma e aí de repente ele acabou. Mas é uma emoção assim sem tamanho, Malu. que E não deixa de ser uma nova estreia, né? É, Então o mas toda nervosismo tá aqui. vez. A gente vem falando sobre esse lugar do ator em Sim, cena, né? Sempre é, né? O público é diferente, nós estamos também, né, num outro Sim. momento. Dá aquele friozinho, é importante ter esse friozinho, porque o sim. dia que a gente entrar tudo numa boa, não sei, não, eu Tem acho que, alguma coisa errada né, aí, né? tem que ter esse friozinho na Sim, Por barriga, mais que a necessário. gente fique muito né? tempo em cartaz com a mesma peça, sempre é uma apresentação nova para outro Sim. público, né? Então, E você está falando de outras apresentações. Bom, vocês estão, né, na escola de teatro, no CA, lá na Roosevelt, e vocês também estão em projetos novos. Vocês estão em projetos juntos, por acaso? sim, Sim. Me diz qual? Carandiru! Carandiru! Carandiru. Ai, que massa! Sim, é um projeto do. Posso falar o nome? Pode Do falar. Robson Campilongo, a direção dele da Giávila, Hum, em contar um pouquinho.
trazer para o teatro, com base no livro, no filme. Tem algumas modificaçõezinhas assim, mas está sendo um processo incrível, muito profundo. Muito profundo, né? Está sendo bem forte mesmo esses ensaios Hum. e está sendo maravilhoso estar com a Lê de novo. Porque é um episódio muito triste na nossa história, né? Muito. Ter visto isso, né, pela televisão que a gente viu, né, aquela invasão que teve. Porque até então a gente sabe, né, um presídio do porte que era o Carandiru, dentro de um centro, né, de São Paulo, né, onde circulam as pessoas, estavam ali. Quer dizer, até hoje, né, a gente sabe que nem tudo foi esclarecido, nem todos foram, né, criminalizados, né, porque foi um crime que aconteceu, foi um massacre, literalmente. Entraram para. Mas enfim, e os personagens, né? Eu acho que a Tami, vamos lá, me corrija. Eu acho que a Tami vai pegar uma Rita Cadillac, será? Será? Sim, eu vou Fala, fazer meu Rita. sorriso. E eu estou muito emocionada porque era uma personagem que eu queria fazer, né? E aí, quando teve a distribuição dos personagens, e acabou acontecendo de ser a Rita. E, meu Deus, eu queria tanto ser a Rita, agora eu vou ser a Rita, e agora o que eu vou fazer? E agora sim, né? Agora sim, a ficha ainda tá caindo, né? Nossa, eu vou ser a Rita. Eu tive a oportunidade de estar com a Rita. Legal. Ela foi lá foi conversar com a Ela foi lá no gente, teatro. muito simpática. Legal, Maravilhosa. legal. Boa, boa. Assim, quando a gente interpreta, ou a gente tem a oportunidade de interpretar alguém vivo e poder conversar, Sim. né, Sim. trocar a experiência, né, absorver isso, é muito grande isso, um privilégio. Com Legal, certeza. legal mesmo. Puxa vida, então temos surpresas aí, gente. Sim. Olha, vai ter dancinha? Em Vocês vão breve. ter que assistir em maio. Em maio de 2027, a gente vai trazer aos Tá bom. poucos aí o elenco, né? Isso é um E você, desafio, né? Ale? Trazer isso pro teatro, né? O Toda teatro. É um desafio mesmo. E você, Ale, qual é o personagem ali que foi escolhido? Eu vou ser o Dr. Drauzio. É Drauzio, né? O Ale, Isso é um desafio gente, também. ele tem, além, né, de ator, ele também é psicólogo, né? E a gente fala, né, dessas dois lugares do humano, né? E o teatro, a gente fala que não é terapia, mas é um espaço terapêutico. Com certeza. Terapêutico, né? Temos N razões para entender que aquele lugar é necessário e importante para a gente fazer, né? Como que você vê, Ale, a psicologia e o teatro integrado na sua vida? No consultório a gente traz a escuta, né? O paciente vem contar suas histórias, com empatia a gente ouve, dá um direcionamento, e no teatro a gente vive o personagem, né? A Boa gente colocação. vive ali emoções, né? Que às vezes a gente não. No dia a dia a gente acaba não tendo, né? Então a gente coloca pra fora ali. Então as duas coisas estão ligadas, né? De uma forma. É uma oportunidade, né, da gente tocar em lugares que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não tem um espaço, Sim. né? A vida, as exigências da vida nos colocam, né, em posições diferentes. E o teatro permite a gente brincar. Sim. A gente falou semana passada, a gente pode ser uma árvore, uma pedra, né? A gente pode trocar de gênero, a gente pode até não existir em cena e estar ali, né? Essa é a magia, né, do teatro, E a gente né? vai se descobrindo, né? Um processo de autoconhecimento ali, total. E Fala um pouquinho dos seus trabalhos, Ale, com o tempo que você já está dentro do teatro. no teatro eu comecei depois eu comecei antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, aí a gente parou, né? O curso fechou. E eu voltei depois, né? Lá no curso ator. Comecei aos pouquinhos. A princípio eu não. Será que eu volto ou não? Porque entrei no teatro para trabalhar um pouco a timidez, né? Hum. E aí fui me descobrindo, né? O teatro proporciona isso pra gente, né? A gente descobrir novas potencialidades, novos caminhos da. Desenvolve, né? Acho que se a gente tem a sorte de ter um diretor, né, um assistente, que chega e fala, olha, essa personagem combina com essa. Quando a gente tem esse privilégio, casa legal. Que muitas vezes, às vezes a gente tem, né? Você falou sobre querer, né, interpretar a Rita Cadillac, mas pensa só, às vezes o diretor tá te vendo num outro lugar. E você ainda não viu. Igual quando eu fiz a Virgem Escalada, a mesma coisa, eu não me via. Foi um processo muito difícil de eu me entender dentro da Virgem, mas a gente teve bons diretores, como tem até hoje, né? Um Sim. beijo, Diogo, né? E também a Vanessa Puertas, que foi, assim, pessoas incríveis. Outros personagens que te tocaram?
Alê? Um personagem que tem muito carinho foi o Chicão do Lisbela, Ah, né? Foi a peça, meu Lisbela. primeiro módulo Plus lá no CA, no curso ator, então foi com muito carinho assim que eu fiz ele, a turma era incrível, os professores, então é um personagem que eu carrego com muito carinho pra mim até hoje. É, tem sempre os preferidos, né? Temos aí a Daphne. A Adoro. Daphne, do Homem da Máscara de Ferro, também fez dobradinha com dois personagens, não foi, Eu Tami? fiz a Daphne e a Matilda, Ah, no elenco 1 era a Matilda, no elenco 2 era a Daphne, personagens totalmente opostas. A Matilda era aquela mulher alegre, amiga de todo mundo, muito inteligente, que ela pensava em todas as soluções para resolver os problemas e tudo. E todo mundo gostava da Matilda, né? Matilda era a dama de companhia da rainha. uhum, Todo mundo gostava, menos o rei. Mas o rei não hum, gostava de ninguém, então tá tudo bem. uhum. E a Daphne, aquela vilãzinha, ardilosa, aquela mulher que ela tinha uma dor muito grande dentro dela, né? Ela tinha uma amargura muito grande por conta da vida dela, da vida que ela levou, enfim. E ela gostava muito do poder, né? Ela foi uma... Ah, até esqueci a palavra. Ela era acompanhante do rei por um tempo, aí depois o rei acabou trocando ela por uma Você falava outra. dama de companhia? Você falava isso? Não, falava que amante. Isso, Amante. Ah, amante. amante, amante, amante. Enfim, e aí o rei acabou trocando ela por outra, e ela gostava muito, não necessariamente que ela tinha esse amor pelo rei, mas ela amava a vida que ela levava lá no castelo. O que poderia proporcionar, né? A Sim, relação. exatamente. A Daphne gostava do poder, do que o homem rico poderia proporcionar para ela. Então isso causou uma certa amargura, ela já tinha uma história de amargura, né? Então isso foi aquela gota d'água, né, que explodiu o copo dela e aí a Daphne começou a armar um monte de coisas ali, a história começou a se desenrolar com base nas armações da Daphne. Ah, ela Mas, que articulou ali, sim, né? O que? A toda a tomada do maldade. poder, né? Tem essa coisa, né? Sim, sim, ela Do rei arquitetou que. morte de um personagem muito importante, do Hum. personagem querido. E aí acabou ocasionando uma guerra dos mosquiteiros contra o rei e tudo, e foi uma armaçãozinha da Daphne, É, mas eu assisti a peça, sim, achei ela longa, né? Uma peça longa, uma sim, peça que exige muita atenção, né? Porque todo momento você tá numa tensão, que tá alguma coisa acontecendo, porque a gente tá sabendo que estão armando. E nós somos convidados a participar e escolher um lado, né? A gente sim. acaba É, escolhendo, né? Muitas vezes a gente acaba até optando o lado que não é o lado do bem e do mal, né? A gente vai trabalhar com as sombras, né? com O certeza. Alê, partes da gente que é desconhecida, né? Cada personagem a gente aprende um pouco, né? A gente em contato com emoções, com coisas que às vezes a gente não tá acostumado e cada personagem ensina a gente alguma coisa, né? A gente sempre sai transformado de alguma forma. Seja ele uma participação pequena ou maior na peça, mas Não importa, durante né? o Não processo de importa. construção a gente vai aprendendo É muita coisa. verdade. A gente já viu pessoas que entram em cena, às vezes, e só passam em cena e não fala nada. Termina a peça, né? É reconhecido porque assim, ela realmente estava ali, ela se Sim, presentificou no espaço. O teatro é isso, ele é vivo, né? Se você consegue reunir toda a sua energia para estar ali, você é visto, né? Você é admirado, você, enfim, tem várias reações do Sim. público, né? A gente tem o exemplo do nosso Luquinhas, né? O nosso samba, que sim. contracenou com a gente lá nos normais. E Luquinhas. tinha uma participação ali, mas ele foi visto ali, e dali ele É, cresceu, né? porque como a gente lida com vários, né, várias faixas etárias dentro dos grupos, o Luquinhas estava num elenco e a peça ela é uma peça que, né, literalmente público adulto, né, todo o Sim. Sim, conteúdo. Mas o diretor, né, o Flávio, muito habilmente, né, e o Weber conseguiram, né, trazê-lo naquele momento assim e gente, ele roubou cena. Ele sim, foi aplaudido em cena aberta naquele sim. momento da locadora. Locadora, gente, falando dos anos 2000, né? 2000, 2010. Ele foi aplaudido em cena aberta, porque realmente a fala e o trocadilho assim era uma coisa muito engraçada, né? As pessoas sacaram. E o Rodney viu ele lá na apresentação, falou: "Ó, esse aqui vai ser o nosso samba, O né?" Luquinhas, Trouxe ele ele é pro meu promissor. Brasil. Luquinhas veio aqui, nossa, tirou uma onda aqui, meu Deus, e fez aniversário, né, Luquinhas? Parabéns, 18 anos agora, hein? Conheceu o Luquinhas, Espetinho ontem. conheceu o Pois é. espetinho. Luquinhas, agora, bem-vindo ao mundo adulto. Me conta uma coisa, né? Quando a gente fala, né, do teatro, a gente fala. Vocês estão falando de um aspecto, vai, agradável, né? Sim, Então, o personagem que se identificou, o personagem que você conseguiu assimilar algo, né? E acrescentou dentro, né, do ator.
ou da atriz, né? Qual é uma situação que não foi legal? Porque a gente tá numa escola aprendendo. O que que não foi legal? Você tem alguma coisa engraçada, que entrou com a roupa errada, entrou antes da hora na cena? Você tem alguma cena assim pra contar pra gente? Vixe. Ah, eu adoro essas coisas. Tem. Tem, até no meu Brasil Brasileiro, acho que foi na estreia, Ah, na estreia, Tami. que entre a música dos Racionais e o funk, eu não tinha conseguido trocar de roupa. Então começou o funk, a música já estava lá, Ah, e aí eu desesperada lá na coxinha sozinha, porque já estava todo mundo dançando, eu lá tentando colocar minha roupa, e no meio daquelas luzes pulsando, assim, das luzes piscando, eu entrei, eu sei que empurrei um pouquinho a Luísa de lado, e depois a gente conversou, e a Luísa, gente, eu só vi uma doida me empurrando. Luísa, não deu tempo. é muito rápido as trocas, Muito né? rápido, É uma muito peça muito rápido. dinâmica, a gente tem que trocar muitas figurinhas, e às Sim. vezes o tempo que um personagem tá no palco dando uma fala, é o tempo da gente É o trocar. tempo da troca. Já aconteceu de a pessoa tá ali no palco falando a cena e pula, corta, né? E, meu Deus, e Deu. agora? A gente tá se trocando ainda, tem que entrar em cena. Vocês me fizeram lembrar do samba no finalzinho que a gente faz aquele encerramento com aquele samba pauleiro. A roupa grudou assim de uma tal maneira, né? A gente transpirou. Não tive dúvida. Eu peguei a tesoura e cortei, porque não saía. Lantejola, grudou, aquela lycra. E a gente se vira nos trinques. Por que será que a gente faz isso? Por que a gente é tão doido? É. Me diz. O que nos motiva? Porque é uma adrenalina, uma descarga de adrenalina muito forte, né? Estar em cena, estar na disponibilidade e estar assim, ó, aberto. O Sim. que nos move isso, gente? A paixão de estar no palco, né? De estar levando isso para outras pessoas assistirem, né? Ter contato com essa peça, com outras também, lógico, né? Tá ali no teatro, né? E você, assim, trazendo, né, mesmo, né, o que nos compõe em cena, você tem referências de atores, atrizes, filmes, como que você vê esse lado? Ah, eu entrei no teatro sim e falei, né? Hum, Nunca me imaginei no palco, né? hum, Foi uma coisa que veio, de hum, repente, quando eu vi, eu tava ali me apresentando nos cenas, foi pro Telha-Sela, né? Que são a sequência, né? Da escola lá, e quando eu vi, uhum. eu já tava encantado ali, né? Mordido pro bichinho do teatro ali, falei, não quero mais sair daqui, né? E o que te levou para fazer teatro? Você falou um pouquinho no início a questão, né? Vou trabalhar timidez um pouco, né? Vou ali, nem. Quando voltou da pandemia, eu falei, nem sei se eu vou. Aí acabei indo, né? E dali pra frente eu não parei Não, mais. se a gente for pensar, né? Veja bem, quando a pessoa fala a questão da timidez, é interessante porque assim, é, como você vai escolher algo, né, para exercitar a timidez no qual você se expõe? Eu acho que a timidez talvez não seja o ponto principal, né? É a experiência em si, Sim. né? Que a gente fala, é o estar ali, né? Você não deixa de ser tímido, né? Faz parte da Não personalidade da deixa. pessoa, mas você sabe administrar, você conhece outras potencialidades suas, né? É, Então o medo ele tá ali, mas ele não é um obstáculo mais, né? Você Exato. boa. tá Você caminhando concorda, junto Dani? e Você concorda isso? Concordo plenamente Né? com a Lê, porque eu entrei no teatro pelo mesmo motivo, Hum. dificuldade de falar em público, aquela timidez. Sorriso. Gente, olha o sorriso. Faz aqui para quem tá te vendo. Olha o sorriso. É sorriso. Como assim? Ah, Para lidar com isso. E aí era algo que eu tinha pensado, eu tinha até visto em outra escola que tinha uma parceria com a empresa que eu trabalhava antes, e eu fiquei nisso, nossa, eu vou ver, eu vou ver. E nisso, vou ver, vou ver, vou ver. Foram passando meses e tudo. Aí o Renato, que é meu amigo de o muitos anos, Renatinho. Beijo, Renato. beijo, Rê. O Ah, Rê começou a apresentar e aí ele, Tami, vamos assistir minha apresentação? Eu que falei, legal. vamos. Qual que você foi Aí assistir dele? eu assisti os Cenas, que inclusive Cenas. eu a vi lá, A gente né? conheceu ali. Que foi a Jocasta maravilhosa. É, Inclusive, no meu Cenas, eu acabei sendo a Jocasta, isso para verdade, mim foi verdade. muito Ah, marcante. E aí eu falei, eu vou fazer, Rê, vou hum, esperar só um pouquinho. Lembro que eu tinha entrado em contato com o CA e tudo, vou ver. E aí, depois do Telha-Sela que eu assisti, aí eu vi você como Virges. hum. E aí não, agora eu vou me matricular. E aí já marquei a data de matrícula, de entrevista lá com o Arthur. E aí foi. E o teatro, assim, foi uma das melhores decisões da minha Que vida. bonito Porque eu fiz isso. muitas amizades maravilhosas, aprendi muita coisa Muito boa. legal. A minha vida se transformou muito depois que eu entrei no teatro. Agora a Então, pra mim, é rotina muito bom. é voltada ao teatro. Não, se der
Desculpa, tem ensaio, não tem a tal da frase? Sim. Desculpa, hoje eu não posso ter tem ensaio, ensaio. né? Não, minha família me Não manda é? mensagem aí, você vai vir, ó, vou fazer aniversário do meu filho tal dia, você consegue vir? Desculpa, tem Tem ensaio. Quando tá já. perto, então, de apresentar, né? Aí que fica mais corrido ainda. Exatamente. Mesmo Hoje tem ensaio, porque, e inclusive. hoje tem ensaio, inclusive, Tem. mas mesmo porque, se a gente for pensar, né, nós estamos numa condição de que a gente não vive, infelizmente, ainda da arte, como ator, como atriz, né? Nós temos, né, nossas atividades, a gente tem ali, né, uma condição que não tem como, né? Então a gente tem que fazer, tem que pagar os boletos, como eu falo, Sim. então precisa ter, né, algo Sim. que, né, financeiro, porque a gente faz um investimento grande, gente. A gente paga mensalidade, a gente compra figurino, Sim. a gente paga caixinha, aí a Sim. gente tem o cenário, e fora o trânsito de você estar ali, O para lá e para cá, transporte, a alimentação, transporte. né? Depois tem os rolezinhos da noite, as Sim. farofas da vida. Exato. E aí, então, não dá. Então, mas é isso, né? Eu acho que você poder conjugar, né, uma vida. Você não mora em São Paulo, né? Santo Na André. capital, Eu Santo pensei. André. E lá tá em uma outra unidade, Tem né? a oportunidade de CA que o Robinson tá tocando lá, né? Ah, Em Santo legal. André. E lá, sim, é um espaço diferente, assim, um teatro maior, né? Que eu vi, né? Ele recentemente foi para um outro espaço, né? Ah, Então ele tá reformando lá, ampliando, vai ficar bem bonito. nossa, tá ampliando A legal gente isso. vai estrear. Eu tô no Rodriguianas, né? É uma peça que vai estrear em outubro lá. Rodriguianas, olha, gente, olha, tem pautas aqui importantes que eu quero que vocês venham aqui falar sobre as peças, viu? Muito legal. O teatro é isso, né? Parece aquele bichinho que vai ser, eu vou fazer, não vou fazer, vou continuar, não vou. Né, eu quero voltar. Vamos ver ali, né? Eu prezo muito com a escolha de né, realmente de uma peça, de um texto bacana, de um professor que eu tenho. Precisa ser isso, né? Sim. Porque se a gente não tiver alguém que toque num lugar e que nos valorize ou seja sincero, ou Sim. nos critique ao ponto Sim. da gente crescer, vale a pena investimento. É que são processos longos, né? É, A Carandiru, por exemplo, vai ser um ano, né, de processo, então você tem que estar ali engajado, foi. né? Foi o tempo que nós fizemos o Hair. Foi. O É, Hair. primeira vez que eu tô com a Tami, né? Contracenando, com você já, a gente já tivemos juntos No Hair, no Hair e e nos nos normais. normais, no Hair normais, é verdade, também é um processo longo, né? Porque a gente faz uma adaptação, né, cinematográfica. E até a Luísa, ela falou sobre, também ela tem essa afinidade com a parte do cinema, dos bastidores. Vocês também têm essa curiosidade de aprender essa linguagem cênica? É, eu acho interessante, né? Acho que é um processo que em breve eu quero trabalhar mais também, né? Puxa, Que cinema ajuda. Também bacana, né? quero. Dá um Também quero poder, entrar no né? Não é? audiovisual, sim. Audiovisual, Dublagem, né? dublagem. Dublagem, A muito dublagem é importante. legal. Sim. Legal vocês fazerem. Eu fiz assim um módulo, é pequeno, mas foi um módulo que, olha, eu não imaginava o quanto era difícil. Por isso tem que ter a formação de ator, porque a gente vai interpretar, né, aquela cena, né, no nosso idioma. Então tem que encaixar, né, a fala, as expressões, né, os interjeitos. É muito difícil. Foi muito difícil para mim, muito, né? Aí você aprende mais a se ouvir. Você vai precisar se ouvir, né, para poder entender a sua voz dentro daquele espaço de fala né, da personagem. Legal. E o gambiarra, hein? Eu não fiz ainda. Eu também não fiz. Vocês estão Ainda fodindo não. gambiarra. É, um dia a gente faz. Gambiarra é isso. Gambiarra é o que a gente vive. Olha ontem a greve. O que foi, né? É, improviso é importante. Improviso é importante. Aqui é o improviso, né? A gente tá Sim. aqui. Aqui é improviso. Aqui a gente vai o quê? Como você vai lidar com o teu conteúdo, o que você vai trazer. Não tem um script. Então, vamos lá, o que vai ser fluido? Você vai Só que trabalhar com o que você tem ali, né? Sim. Disponível. É E é isso. quando você tá assim, né? Vamos dizer assim, nessa configuração, tá ali até que uma coisa vai ajudando, vai perguntando e tal, mas em cena, né, com gambiarra é o improviso. A plateia participa, tem jogos, você tem competição, Sim. é muito dinâmico, né, muito dinâmico. E se você conseguir, né, extrair um sorriso, né, da plateia, é melhor ainda, sinal que você tá ali conectado, né? E o que mais que vocês contam de interessante, assim? Eu sei que o Alê, ele é uma pessoa, assim, muito estudiosa, né, no campo científico, né? Nós como, né,
terapeutas, a gente tá ali sempre afinado, estudando o comportamento humano, estudando, né, as novas formas de se relacionar com a natureza, né? E aí tem a experiência, né, da ayahuasca, Ah, é né? verdade. Como é que é isso, hein? Ah, Como é já, que é essa já há prática? alguns anos que eu consagro Hum, e pra mim foi um presente, assim, que eu ter encontrado ela, né? Ter tido contato com essa medicina, né? hum, hum. E, e a história dela também acho que tem muito a ver com o meu Brasil, né? Com a peça que traz essa questão dos povos indígenas, né? Conta pra gente. Que hoje tá muito comum, né? Hum, Difundido a ayahuasca aqui no meio urbano, né? Mas ela, para ela chegar até aqui, ela teve toda uma história, né? Já é uma medicina ancestral, né? Dos povos indígenas ali da região do Acre, Peru, Bolívia, Brasil. E o mestre é um negro, né? Um filho de escravos, hum. neto de escravos, Escravizados. Uhum. que foi pro Acre na época do ciclo da borracha, trabalhar como seringueiro para melhorar a vida dele. E lá ele teve contato, né? No Acre com a medicina. Uhum. E a partir dali ele teve uma visão, um ensinamento durante os rituais que ele participou de difundir isso, né? De levar a cura através da ayahuasca para outras pessoas, né? E ele criou a doutrina do Santo Daime, Tá. e aí a partir daí que ela começou a se expandir, né? De vir para os centros urbanos. E a prática de consagrar, O mestre Irineu, no caso, né? O nome dele. mestre Neu, a consagrar é o termo que é É. indicado. É, você pratica de quando em quando? Como é Não, que não você tem costuma? Tem a Hum, doutrina do Santo Daime, que é uma religião estruturada pelo mestre Irineu, ele já é falecido, mas até hoje ainda tem, né, as pessoas que continuam com essa doutrina. E eles usam o ayahuasca nos rituais, ali nas consagrações, né? E tem o uso da ayahuasca também em outros contextos, né? Às vezes tá. tem templos ubandistas que utilizam também Hum. nas cerimônias, tem no contexto xamânico, né? Que você usa as músicas de rezo que vai sendo conduzido, né? Então tem vários contextos que elas, Muito né? legal. Esse saber ancestral, né? Essa cultura, né? Muitas vezes o nosso dia a dia, né, Tami, se dilui um pouquinho, né? Se dilui, se deturpa, né? Se torna estereótipos. Por isso que é importante quando a gente for falar, for praticar, né? De fato, a gente pesquisar um lugar Sim. idôneo, com pessoas idôneas, ir com amigos, né? É importante você ir num lugar Hum, que seja responsável, né? Tenha respeito pela medicina, né? é. Que não é uma coisa recreativa, né? Que você vai ali para. Muito legal, não é recreativo, não é algo assim, bom, vamos fazer as compensações. Não, é algo que você tem que ter um propósito. Eu Sim. penso em ter um propósito, né? O autoconhecimento, né, por esse viés também, a gente falou do teatro, está falando também de uma prática, né, dos povos indígenas. É um propósito muito, muito sério, né? Sim. A gente está ali na nossa experiência como humano, não é? Sim. É um processo de autoconhecimento, né? Ela ajuda a gente nesses processos e o importante é isso, ter um lugar que seja responsável, que trate a medicina com responsabilidade, né? Isso é É, importante porque não é um processo às vezes fácil, né? a gente teve casos ali, mas são casos esporádicos, como, né, algumas práticas também têm, de situações até de uma overdose, algo ali de cair num vício. Eu acho que isso é a parte deturpada da história, né, Ale? Eu não acredito nisso, não, né? Ela Pelo que eu não ouço. é uma substância que vicia, né? Muito pelo contrário, Exato. é utilizada inclusive para tratamentos de pessoas que têm algum tipo de vício, ansiedade. Tem pesquisas, né? Tem Já de pesquisas. universidades nesse Sim. sentido, né? É, é importante a gente estar falando sobre isso para desmistificar, né? Para não ter essa tendência recreativa, como você bem Sim. falou, né? Não é isso, né? Você vai como estudo. Nunca pratiquei, tenho curiosidade. Quem sabe, né, Tami, a gente, Sim, né? Mas enquanto, né, estamos falando aí sobre algo, né, para se descobrir em termos de alimento espiritual, a Tami vem, ó. Sabe o que ela faz? É boleira. Gente, De mão cheia, hein? de mão cheia. É um dom, né? Veio de quem? É da mina? Como é que veio esse dom para cozinha, para os doces? Como que você se viu dentro, né, desse lugar? Malu, Hum, eu era uma criança um pouco arteira, hum, né?
Então eu lembro que quando minha mãe não estava em casa, o que que eu ia fazer? Ia fazer arte. Tá. E a minha arte era ver o que que tinha ali no armário, o que que tinha na geladeira, vamos fazer alguma coisa. E nisso eu já fiz muito bolo sem fermento, ficava parecendo uma bolacha. Isso foi dos meus 10, 11, 12 anos, enfim. Sério? E aí você vai fazendo, né? Porque você tem a vontade de comer alguma coisa, a coisa não tá pronta, o que que eu vou fazer? Então, eu vou misturar isso aqui, vamos... E não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, então Uhum. era tudo coisa de cabeça. Então, é ver a mãe ali, uma tia, eu tenho uma tia que tem uma mão maravilhosa para fazer, Verdade, é. para Como é que ela cozinhar. chama? Tia Ruth. Tchau, Leonina manda um igual beijo pra ela, eu. manda um beijo pra ela. Beijo, tia Ruth. Traz o bolinho pra nós. Hoje De observar muito, né? De ver a minha tia, o jeito que a minha tia fazia o bolo e tudo, fazer alguma coisa. A minha tia era muito de fazer tudo por olho. Então, você só via a minha tia misturando as coisas na tigela, assim, colocava no forno e pronto, ficava tudo maravilhoso. Então, eu ficava nessa coisa também, né? Não media nada e vamos que vamos. Se a tia Ruth faz, a gente consegue fazer. A gente erra muito, né? Nas primeiras vezes, erra demais, mas uma hora a gente acerta. E vai recriando as receitas, né? Exatamente. Você falou algo interessante, Tami. Hoje a gente abre ali, né, as redes sociais, tudo fica muito fácil, Sim. né? Para começar aquela cozinha, a gente abre, vê aquela cozinha impecável. Não pode ser. Você tá mexendo com farinha, com ovos. Como assim tá tudo limpo? É só sêmico. Mas é isso, no nosso tempo era o quê? Era livrinho de receita. Sim. Livrinhos de receita, que a gente tinha aquele livrinho carcomido, né? De anotações que vinha da avó, né? Que passa para a nas mãe. embalagens também, Nas receitinha, né? embalagens, era uma coisa tão, né, era interessante. Às vezes você comprava um certo produto ali que tinha uma receita e você ia fazer. Esse dom, né, da cozinha, que a gente vê hoje, né, muitas vezes é mais difundido, né, esses concursos que tem aí para você se tornar um chefe, eu acho muito interessante porque é o alimento, né, precisa ser feito com amor, Sim. com cuidado, né, com respeito. A gente falou Sim. da ayahuasca, é respeitoso porque a gente está ingerindo aquilo, né, Sim. aquilo vai ser transformado, o organismo vai absorver, então a gente precisa ter um cuidado, né, e o amor, sobretudo. Cozinhar tem que ter amor, é isso mesmo. Tem que ter muito Mesmo amor. nos corres da vida, porque, né, tem aí, né, você se desdobra para também fazer o bolo, também ser uma atriz, também ir para as lojas comprar os figurinos, né, os adereços, né, ô Tamis, aí você tá sempre, tem uma agenda bem cheia. Como é que é quando você entra na cozinha? Você gosta de ter alguém do teu lado ou você tem que estar sozinha lá na tua cozinha? Eu preciso estar sozinha. Tá, Aquele tem ali é o ninguém. meu momento de concentração. Eu tenho que estar bem também, porque às vezes eu chego do meu Boa. trabalho numa área administrativa, né, de uma multinacional, Hum. e às vezes eu tô cansada, então já cheguei a recusar a encomenda de bolo da pessoa falar, então eu quero um bolo que não sei o que, eu não vou estar com energia muito boa, então Olha só. eu vou cancelar, eu não vou aceitar esse pedido. Então é verdade mesmo, né? Sim, Precisa a gente tem que estar bem. Você Tá. tem que estar totalmente ali, e é uma coisa muito dinâmica, porque você, como eu faço sozinha, então ao mesmo tempo que eu tô batendo a massa do bolo, o bolo tá no forno, eu tô mexendo a panela de brigadeiro, e o brigadeiro tá descansando, eu vou lavar a louça, e é desse jeito. Então, enquanto uma coisa tá aqui, a outra tá no preparo, e eu tô lá organizando tudo. E, Então, é todo o processo, e tem que ser do meu jeito, né? Por tem isso que que ser não dá para eu ter uma outra pessoa ali comigo. e nós somos testemunhas, né, Lê? O ano passado a gente fez nossa festinha de aniversário juntos. Vai, Cadê a Tami. Tami? Cadê a Tami que não chega com bolo, né? Gritada, Não, ó. a gente, claro que quer a Tami também, mas cadê o bolo? Eu sei que quando ela chega, né, uma luz, né, porque ela já chega toda montada, toda. Tá aqui meu bolinho, assim. Bolinho, gente. É aquele bolo, né? Imenso. E que a acaba gente- rápido, né? E acaba rápido, a gente degusta com uma delícia. Aceita as encomendas, né? Esse ano mais? Aceita? De vez em quando, sim. É? Por conta do meu emprego, eu preciso saber Dá pra administrar. contar. Sim. Né? Ô, Tami, mas você, falando de redes sociais, você não se interessa em ter aí uma divulgação desse teu trabalho? Ter aí no TikTok, falar alguma coisa? Você não se aventura para isso? Porque é um exercício. Aqui é um exercício da fala, né? Né? Dessa Sim. exposição. Você pensou? Malu, sinceramente, não. Por quê? Fica até sério, olha. Tá sério. Porque fazer bolo é muito gostoso. Ah. Só que eu não sei como seria a minha vida se eu dependesse disso, se eu vivesse disso. Porque às vezes, quando eu tô cansada, eu não quero fazer bolo, eu não faço. Tá. Então imagina essa sendo a minha única fonte de renda, né? Aí tem dia, eu não tô com a energia muito boa, mas eu tenho tantas encomendas de bolo para fazer. A Então eu obrigatoriedade, né? quero estar ali, eu quero estar bem.
para poder fazer uma boa entrega. Quando eu trouxe esse tema, né, Tami, eu penso que não é só ir pegar um ingrediente, comprar, seguir uma receita, né? Tem todo o ritual, Sim, certo? sim. E também a apresentação, né? Muda tudo. Às vezes aquele bolo, ele é delicioso, mas ele tá meio tortinho, ou tá numa embalagem, tá legal. Quando você entrega mesmo, né, mulher? Ah, eu tento. Nossa! Vem assim que a gente não quer nem abrir, né? Né? Todo com aquele capricho, legal, um dom bacana. Olha, que bom que eu não tenho que, né, levar a minha vida, porque realmente cozinhar para mim 2 vezes por semana tá bom. Não tenho um cardápio variado. Eu acho que eu não tenho a paciência. Precisa ter paciência, E né? muito carinho. Muito carinho. Às vezes não é nem a panela X, o fogão tal, é o estar ali que a gente fala do teatro, né? Ou de qualquer atividade que a gente esteja, né? Estar presente, né? Quando a gente fala de uma escuta, não é a lei, quando a gente fala de uma escuta, se a gente faz um atendimento online, não é? Então, como que a gente consegue? Porque os atendimentos online a gente começou a desenvolver na pandemia. Né? Eu não tinha nenhum tipo de objetivo de trabalhar com online, sempre no presencial. A gente precisou, né? Precisou dessa assessoria. Sim. Foi para nós também, né? Um desafio muito grande, né? Será que de fato eu vou estar atento ali àquela fala e a gente consegue, né? O teatro também tem isso, né? A gente tá presente ali, não é só decorar um texto e ficar trocando com outro personagem, né? Você tem que estar vivendo aquilo realmente, né? Prestando atenção no que o outro tá falando para você poder reagir, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que não tava no texto, né? Como você vai parar, né? Não, tem que ir improvisando, né? Nossa, é verdade. Se você não estiver atento ali presente, você não... Verdade. A deixa que a gente fala, né? O rapport, né, que a gente fala. Rapport, aquilo que você não está vendo o outro, mas tem alguma coisa acontecendo. E né, dentro de cena, eu me perco muito. E olha que eu tenho um trabalho com dança, tudo, mas eu me perco muito. Para mim é um espaço tão sagrado, que eu me transporto de tal jeito que eu falo, poxa, me retira daqui, me ajuda. Às vezes eu fico em cena esperando o outro, né? E eu tive muitos bons colegas dentro do enredo, né, do meu Brasil brasileiro, né? A Pança, assim, pegando na minha mão, vez ou outra. Sempre tem alguém que tá ali, né? O Alê, né? Algumas vezes também a gente precisou, né? Em cena do Hair. Hair é muito dinâmico, né? Sim. A gente tinha as coreografias, o musical, e tem aquela questão da cultura hippie, né? Aquele paz e amor livre. Então a gente precisou ter se absorver, entrar, né, nessa áurea. Não foi fácil, né? Você deixar de lado os medos, Sim. a vergonha, Sim. o ridículo, porque você vai ficar ridículo. Às vezes a gente fica, né? Sim. O teatro brinca com isso da gente, não é? Quando a gente tá no palco, não sou eu que tô, né? É o personagem, né? Então a gente pode ter liberdade para fazer o que o personagem permitir. Mas a gente empresta pro personagem parte da gente. Sim. A nossa criança tá lá. Porque quando a gente brincava, eu sou de uma época que a gente brincava literalmente. Não é? Eram brincadeiras, né, de pegar a caixa de sapato e de repente era um carrinho, enfim. Isso tudo desperta, né, um lugar muito, muito sagrado em nós, que a gente vai perdendo, né, ao longo do crescimento da vida adulta, das demandas da vida, né? A nossa criança deve se divertir no palco também. Divertir. Que é lúdico, né? A gente tá ali, tá criando, tá se inventando, né? Os professores falam isso pra gente, se divirtam, né? Eu acho que uma das falas quando a gente estreia isso, Depois gente. que a gente já decorou o texto, sabe o que tem que fazer, É verdade. joga e vai e brinca. Né? É verdade, os professores, eu lembro muito, eles falam bem isso, né? Entra em cena e diverte. Falando sobre isso, vocês fizeram? Tem intenção de fazer palhaçaria? Eu ainda não tive a oportunidade, por causa dos horários. Não tá tendo uma turma agora, mas acho que é o mesmo horário do Carandiru, então. Não deu, né? Eu achei tão interessante, eu acho que é desafios. Tem vontade? Você fez? Não, né? Não tenho vontade. Não fez. Você não fez Chaves? Eu não me sinto muito confortável com palhaços. Não. Trabalhar esses traumas aí. Então, minha filha tem também. É uma figura assim que eu não simpatizo muito. Então, eu prefiro deixar o palhaço lá e eu fico aqui. Deixa lá. Tem historinhas, né, que percorrem, né, esse lugar ali, né? Então, pelo menos eu não me lembro de ter tido nenhum problema com palhaço. A figura. É só uma versãozinha.
a palhaço mesmo. Bom, a gente tem histórias aí, né, que mexem, né, com a Sim, imagem, né? sim, Mas quando a gente traz a palhaçaria, evidentemente, a gente traz a figura, né, animada, né, lúdica, né, a Sim. pintura, aquelas brincadeiras tal. Talvez isso ajude, o Tami, a gente reencontrar esse lugar do medo na gente, né? O que que talvez desperte o medo ou, né, um certo receio, né? O que nos toca naquele lugar? Pode ser uma experiência, acho que, né, necessariamente não é que a gente tem que fazer, mas acho interessante essas linguagens sim. teatrais, né? Vocês falaram da dublagem, falaram do palhaçaria, do gambiarra que é improviso, tudo isso, A né? dança. Musicais, drama, a dança. Pô, meu Brasil brasileiro, gente, são quase, quantas danças a gente tem? Ixi, nossa, 16, hum, 16, São 15, muitas. 15, 16 danças, É 15, por 16 aí. danças, né? Então, claro, as danças, as coreografias e os figurinos e as entradas que a gente tem que ter, Sim, né? É algo que exige muito. A gente fala isso porque nós não somos os profissionais dentro, mas não somos, entre aspas, né? Mas nós vivemos como profissional, porque a gente sim, entra como profissional em sim, cena, não é? sim. certeza. Não é? Eu penso assim. Não sei se tô avançando, porque não é porque, eu sou amador e eu não vou entrar. A gente entra com tudo. Sim, A gente precisa. investe com tudo, né? A Você gente tá sente isso ali e também? tá presente, né? Independente de profissional no sentido de não estar recebendo por aquilo, mas a gente tá presente, ele tá entregando, né? E às Tá vezes, tendo essa troca com o público. o estar ali, por a gente ter essa necessidade de estar com outra profissão, talvez quando a gente de fato entra em cena, a gente entra em cena mesmo, né? Sim, Eu tenho essa impressão, acho incrível, né? Quando você vê, por exemplo, eu vou dizer que eu tive uma experiência muito linda em assistir, né, Bibi Ferreira, tá? Bibi Ferreira, filha do Procópio Ferreira, né, um ícone, né, do teatro. É impressionante quando eu vi aquela, eu era novinha, sabe? Eu fui assisti-la, ela estava com a peça da Edith Piaf, né? E como ela cantava hum, muito bem, cantava em francês, né? Uma montagem, né, da década de 80, gente, vou entregar a idade. Mas enfim, não importa, é real. Foi algo impactante. Eu, assim, sentadinha na primeira fila, vendo, né, as expressões daquela atriz, algo assim que não sai da minha cabeça. Vi numa época que você não fotografava, Sim. o autógrafo, o registro você tinha do programa, né? Hoje, qual o ator ou atriz que vocês trazem como referência? Você, tá? Quem que você traz assim como referência de atriz assim, pô, quem que você traz? Vamos Que pensando. me marca muito, É, eu gostava muito da Chica. Ai, Chica Xavier. Chico Xavier. A Chica, eu assisti Ai, muitas novelas da Chica. Eu gostava muito de novela quando era criança. E uhum, tinha tempo, né, para assistir. Hoje em dia a gente não tem mais, infelizmente, uhum. não tem mais o tempo que eu tinha. Mas eu gostava muito da força da Chica, daquela. Ai, eu não sei nem explicar, mas a Chica era Emociona. maravilhosa em cena. Então, vamos dizer Ela assim que me você, marcou muito. quando criança, você via aquela, né, aquela cena, o que conversava com você? A força, a sabedoria, porque a Chica era sempre fazia personagens muito Uhum, sábios. uhum. Né, um personagem muito respeitado por todos, né, a seriedade, a Chica é muito maravilhosa. Tem um também que eu gostava muito da imponência dele nos papéis, era o Milton Gonçalves. Nossa, Milton Gonçalves. Poxa, Gostava dois atores muito de negros de assistir, representatividade. muito, muito mesmo. E a nossa querida Fernandona, A né? Fernanda, né? Maravilhosa. Fernanda é incrível, nossa. A Fernanda vai para o quê? 91, 92 anos, Sim, decorando o texto em cena, prestigiando. Ela vai a espetáculos, né? Ver, sim. Sim, assistir, prestigiar as novas gerações. É uma presença muito importante. E a filha, né? Fernanda Torres sim. ali, né? Maravilhosa Né? também. Que a E gente. você, Ale, quem que você traz aí de referência? Também a Fernanda, né? Acho incrível, né? A Ah, forma que ela traz os personagens, né? Às vezes um olhar ali já entrega tudo ali, né? entrega Num tudo. olhar. Ela é incrível. Eu gosto muito da Adriana Esteves também. Da Adriane Esteves, nossa, Ela vai, Nossa, a Carminha marcou, né? ela vai pra comédia, pro drama, Vai. né? Sim.
Sim, Vai. incrível, hein? Aliás, foi assim um achado aquele papel para ela, né? Uma novela assim, tá reprisando agora, realmente ela chegou num nível de profissionalismo assim muito bom. A gente tem N's, né? Sim. Hoje referências que a gente pode trazer, né? Eu trouxe de outras gerações, porque se a gente vai falar na Fernanda Montenegro, a gente vai falar da Fernanda Torres, Sim. né? Uma vez numa entrevista da Fernanda Torres, ela fala que ela e a mãe têm a possibilidade de ter uma cara emborrachada, ou seja, ela pode ser uma dona de casa, uma socialite, ela se transforma, né? Uma capacidade cênica assim muito grande. Isso é muito estudo, né, gente? Sim. Sim. É Não é muito fácil. estudo. O que que vocês Você dá acham? vida a personagens. Não, assim, tirar o que é da gente, né? Às vezes um jeito da gente andar, de ficar às vezes mexendo a mão, né? Tirar isso da gente, que o personagem não tem isso, né? Então a Não gente tem tem que se isso. transformar para um jeito de andar, de falar, de. Fazer esse recorte, essa leitura, me parece que é a parte mais difícil. Na escola de teatro, às vezes não dá tempo disso tudo e às vezes também a gente não tem uma direção para aquilo lá, né? Uhum. É uma escola, nós estamos ali, né, com várias possibilidades para depois a gente vai engrenar. Mas dentro daquilo que vocês passaram, foi legal a experiência, né? Vocês tiveram aí um contato bem importante nesse lugar do profissional desenvolver vocês? Sim, Também. tivemos. A gente tem bons diretores, né, lá no CA Uhum. e agora no processo do Carandiru, inclusive estou fazendo outro processo também, Hum, mas o processo do Carandiru, hum. a G, ela é muito. Gente, a G ela é Brava. muito brava com a gente, ela é muito general, mas, gente, ela é incrível. É o primeiro módulo que eu tô Ah, é o fazendo primeiro com que você ela. faz com ela? Sim, a G é incrível. A Máscara de Ferro você fez com Foi o quem? Robson e o Alex. Aí o Ah, Alex que preparou a Daphne. nossa, o Alex. Nunca trabalhei com o Alex. Sim. Ah, E a G, só que a G, ela é incrível. O processo de direção dela é maravilhoso, é impecável. A gente não tem isso aqui para apontar. Eu acho que aqui a G não foi legal, não. Não, a gente não tem o que é. falar da G. Ela tem, nós fizemos o Hair, né? É, eu comecei com ela no Lisbela. Ah, no Lisbela você fez, né? Que é uma encenação já diferente, né? Sim, mas foi Da incrível. Tá para voltar de novo, vamos ver. Lisbela, vamos ver. São características diferentes, né? Que os Sim, profissionais acabam colocando ali. Ah, eu fiz o Cenas a Télia Sela com o Diogo e com a Vanessa. Sim. Foram os dois, não sei. Parece que eles tendem a repetir, não sei, a Vanessa tá outros módulos, né? Foi muito importante, porque em cenas tudo tava certo, tudo tava Sim. gostoso, aquela turma que a gente conhecia, e quando você vai de fato por um texto, um personagem, uma construção, não muda. que responsabilidade que a gente tem, né? E às vezes a gente fica muito empolgado por querer um protagonista. Aí você, vou entrar no módulo tal que vai ser legal, que não sei o quê. Beleza, eu quero ser personagem X. E é hora que você tem a missão de você fazer aquele personagem, você olha o tamanho do texto, todo o trabalho de corpo que você tem que Uhum, desenvolver para uhum. poder chegar naquele personagem. Seu pá, quero mais ser protagonista, não. E um ponto interessante, quando você fala assim, porque algumas vezes a gente esbarra num limite. Sim, Ah, mas eu não vou conseguir, né? Eu não tenho tanto tempo, eu não tenho tanta experiência. Eu não sei, eu acho que essa fala a gente pode repensar, né? a mente da gente sabota muito. É, Sabota, sabota o tempo todo. é isso, é. E a gente tem que se jogar, né? Acreditar no processo ali. Sim, confiar na direção. Confiar na direção, né? No núcleo, né? E também em estudo. A gente tem que Sim, estudar. muito. A gente tem que estudar, a gente tem que estar lendo, a gente tem que estar fazendo cursos, não é? Diversificar, né? Ir a teatro, ir a espetáculos. Aqui no Céu Parque Novo Mundo, né? Que futuramente, né, o Meu Brasil Brasileiro estará aqui. O teatro é belíssimo, gente. É uma estrutura incrível, assim, que você olha assim, nossa, né? O palco, toda a acessibilidade que tem, os camarins, é incrível, né? Um mundo mágico. E a gente encontra certas dificuldades em encher esse espaço, Sim. né? Porque é aqui da comunidade, é um espaço que, né, nosso, né? Tá instalado aqui na Vila Maria. E muitas vezes a gente sente essa dificuldade, né? Por mais que tenha esse encantamento, a gente não consegue trazer, né? A gente não É consegue. importante num espetáculo como esse, né? Trazer aqui para. E divulgar, né? O que a Sim. gente faz, divulgar, trazer, porque não é só um espetáculo onde os atores vão lá e fazem a encenação, eles vão contar uma história. Sim.
né? Você vai aprender uma história, tal qual a gente falou do carnaval. Às vezes as pessoas, eu não gosto de carnaval, vamos dizer carnaval de rua, carnaval de desfile. Eu não gosto, tem aí uma fala muito superficial, mas do que você não gosta? O que você viu? Como que você se entende? Né? Se a gente vê um desfile, você participou, né? Sim. Aliás, você participa, né? Dragões, Dragões, ano passado saiu na Nenê também. da Nenê. Você participou, carnaval? Ela não Vamos gostou levar. muito, não. Vamos levar. A Alegórico. gente já levou, ela não curtiu muito, não. Não curtiu? É Foi muito agito para minha cabeça. muito agito. Sim. É verdade. já É disse. muito agito. Eu acho que o legal do carnaval é quando você pega desde o início, né, Lê? Sim. Sim. Os ensaios, escolha do samba, ou escolha do enredo, depois a escolha do samba, aí você vai crescendo junto, não é? Sim. Essa experiência que você tem lá na Dragões? Eu saio numa aula da comunidade, né? A gente faz alguns anos. Normalmente é uma aula teatralizada, né? Então tem uma encenação ali durante o desfile, né? Então a gente traz isso do teatro pra passarela, né? E cada vez está mais sofisticada. Eu entendo o que você quer dizer, viu, Tami, quando você fala assim, é porque quando às vezes você lida com pessoas que não são muito, né, muito gentis, às vezes você lida com pessoas gentis, porque é um compromisso, né, os diretores, a harmonia para colocar uma escola ali, às vezes não tem um tato para falar com a gente, né? Às vezes você vê a fantasia no papel, né? Quando você vê a fantasia totalmente diferente, ela é pequena, ela é aquilo. Tem muitos pontos, né, que talvez pelo improviso a gente vive, mas o barato é poder você desfilar. É um teatro. Sim. Contando uma história. Sim. E vai contar várias vezes a história, porque o enredo você canta, né? A escola desfile o quê? Em 50 minutos, mas a gente desfile o quê? Em 7 minutos, 10 minutos, 13 minutos. Nós, né? A pessoa individual. Então é diferente. Uhum. A gente vê a escola passando, né? E é isso, gente. Olha, nós estamos hoje aqui nessa tarde gostosa de agosto, né? Iniciando agosto. Prestes a nossas apresentações, o Meu Brasil Brasileiro, elenco afinado, figurino. Tá muito legal o processo, acho que vai ser algo que vai repercutir. Muito feliz por vocês estarem aqui, terem aceito o convite, tá? Muito de coração, são amigos do coração, né? Mesmo. E aí o diretor já levantou a plaquinha, a gente vai ter que fazer a nossa finalização. Eu sempre trago uma perguntinha assim pra gente falar naquela câmera ali. Pra quem que a gente tira o véu? Vamos lá. Ixi. Eu tiro o véu pro André, eu tiro o véu também pro Fê, pessoas queridas que nos recebem muito bem ao Céu Parque Novo Mundo. Um beijo, Jandira. E vocês? Eu tiro o véu para minha diva amada. Não é que eu espero esse momento, né? Mas é tão gostoso, Minha imagina. amiga maravilhosa, e agradeço muito o convite. O meu véu com certeza é tirado para você 1000 vezes, se for possível. Idem também, é um carinho, um Uma amor, admiração. assim, de outras vidas, pra Sim. quem acredita, né? Sim. E você? Acho que vou fazer diferente. Em vez de tirar o véu, vou falar que a gente tem que tirar o véu do preconceito, né? Boa. Seja ele contra pessoas, contra uma cultura. Boa. A gente tem que tirar isso da. Vamos viver, tornar a vida mais leve, gente, Sim. mais prazerosa, tá? E Respeitar. é isso mesmo, é isso que o espetáculo vai trazer Meu Brasil Brasileiro, é isso que a gente faz quando a gente traz convidados tão amorosos e tão, assim, afetivos. Estou muito feliz para a tarde de hoje, agradeço imensamente, olha, Eu que um agradeço. beijo grande Tá para aqui. vocês, tá? Muito obrigado, Alê. Obrigado Um beijo, pelo Tami. Muito convite. obrigado. Mais tarde temos ensaio, diretores. Tchau, tchau. Uma boa tarde para todos.